Amém, queridos? A pastora não sabe, mas há um ano atrás, ela orou sobre a minha vida, profetizando, e tudo que ela orou lá atrás está se realizando e se concretizando agora. O Senhor é fiel. Quero agradecer a vida da pastora pelo convite, pelo carinho. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, junto com a minha esposa, meus filhos, minha sogra, meu sogro, meu cunhado estão aqui também. E é um prazer. Então vamos para o Ministério da Palavra. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 36. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Na NVI, a Nova Versão Internacional, ela diz assim: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Vamos orar? Pai, nós pedimos graça da parte do Senhor, pedimos o Teu favor, pedimos a unção do Teu Espírito Santo, Pai, para que os Teus filhos possam receber essa mensagem e que a luz da Tua palavra, ela venha e resplandeça dentro de cada um de nós nessa manhã. É que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido. Bom, quando Jesus ele começa declarando aqui, dizendo ninguém faz, ele não está falando a respeito de uma impossibilidade. Ele não está dizendo que se alguém de fato realmente decidisse fazer aquilo, não conseguiria, que seria impossível. Mas quando Jesus diz ninguém faz, ele está dizendo não tem lógica, não há bom senso, não tem sabedoria, inteligência, uma atitude como essa. Eu quero que eu e você nós possamos pensar na troca de roupa, não no contexto daquela época. Vamos pensar primeiro nos dias de hoje. Hoje em dia é muito fácil a gente trocar de roupa. A gente vai lá no nosso guarda-roupa, escolhe a roupa que a gente quer, a cor, modelo. É muito fácil, não é verdade? Mas agora vamos pensar no contexto daquela época. Naquela época eles não tinham a facilidade de estar produzindo tecido em grande quantidade, de estar confeccionando roupa em grande escala. Então, para trocar de roupa naquela época era muito difícil, irmãos. Eles não conseguiam estar trocando de roupa a todo momento e a todo instante. Então, qual que é a lógica que orienta aqui? Qual que é a lógica que instrui essa pessoa a fazer? Desfaça da sua roupa velha, resolva seu problema trocando a velha pela nova, deixe de usar a velha e passe a usar a nova. Está resolvido, irmãos. Mas agora vamos pensar no contexto. A pessoa está com a roupa toda velha, roupa rasgada. Aí de repente ela tem acesso a uma roupa nova. Mas ao invés dela fazer a troca, ela decide ir lá no pedaço de pano novo, recortar um pedaço do pano novo para poder remendar o velho. Não tem lógica, irmãos. Não faz sentido uma coisa dessa. Por isso que Jesus diz, ninguém faz isso no natural. Mas quando nós vamos falar no sentido da vida espiritual, nós vamos perceber que tem um monte de gente fazendo isso. Porque é uma proposta do Evangelho, queridos. Que é uma proposta de transformação de vidas. Mas infelizmente, por não nos posicionarmos de forma correta em relação à palavra de Deus, ao padrão de Deus, parece que nós temos feito, que eu tenho visto muitas vezes, apenas uma espécie de maquiagem, de melhora só na coisa. Então, ao invés de viver de renovo, o apóstolo Paulo ele diz que quanto ao trato passado, você tem que despir do velho homem. O que ele está dizendo? Você tem que tirar o velho homem como se tira uma roupa. Você tem que despir do velho homem, você tem que vestir do novo. Em Efésios 4 ele diz, criados segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então quando vamos falar de vida espiritual, qual que é a proposta de Deus?
Joga fora a sua velha vida. Joga fora seu velho comportamento. E troque ele pela nova vida, pelo novo homem criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, irmãos. Então qual que é a proposta de Deus? Você tem o novo e o velho? Joga fora o velho. Vista logo do novo, queridos. E está resolvido. Mas infelizmente, ao invés de viver de renovo, tem muita gente que decidiu viver de remendo. E esse é um problema sério, grave. Ele é crônico, irmãos. E se não houver alinhamento profético na nossa geração, eu creio que nós vamos colher muito dano por conta disso. Eu me lembro que um tempo atrás, as pessoas ocupavam o púlpito para testemunhar a respeito de transformação de vidas. Para dizer, antes eu era assim, agora Jesus entrou na minha vida, houve mudança, houve restauração, houve transformação e agora sou assim. Parece que a gente não ouve mais esse tipo de testemunho. Parece que a grande maioria que ocupa o púlpito hoje para testemunhar, principalmente que você ouve em rádio, em televisão, é para dizer, antes eu não tinha nada, agora eu tenho isso. Alguma coisa está mudando, queridos. E eu não sou contra de que Deus possa nos dar coisas, longe disso. Mas parece que nós temos perdido o que é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho não são as coisas que Ele pode nos dar. A essência do Evangelho não é aquilo que Ele pode acrescentar na minha e na tua vida. A essência do Evangelho é a natureza de Jesus. É a imagem de Jesus que tem que ser formado no meu e no teu caráter. Na minha e na tua vida, querido. Amém? Só qual que é o problema? Ao invés da gente ver a roupa nova, e enxergar o todo que Deus está nos oferecendo, parece que nós temos feito, que eu tenho chamado de uma mentalidade de departamentalização. Parece que a gente não consegue enxergar o todo, a gente só vê pedaços. Parece que a gente nunca enxerga o macro, a gente só vê o micro. Alguma coisa tem roubado a nossa visão, a visão da igreja. E uma delas, é lógico que eu estou generalizando aqui, que é o estilo de pregações que nós temos visto hoje em dia por aí nas igrejas. De gente que se levanta para dizer que antes de conhecer Jesus, eu bebia muito, eu fumava muito, eu tinha um monte de vício, eu só não parei de mentir. São coisas como essas, queridos, que nós vamos percebendo o tempo todo, de que tem gente deixando um pedaço da sua vida velha ser atingido pela nova proposta. Mas não a vida toda, irmãos, porque essa é a proposta. De gente que se levanta para dizer que esse ano talvez eu deixe Deus mexer nas minhas finanças, porque eu estou precisando muito, Senhor. Mas não no meu casamento. No meu casamento você não mexe. Ainda tem até ousadia para falar em nome de Jesus. Não mexe no meu casamento, Senhor. Tá bom? Por que vai mexer? Será que tá bom mesmo, queridos? Então nós temos feito do Evangelho muitas vezes algo que vai tocando só pedaços da nossa vida, em vez de tocar e transformar o todo. E essa mentalidade de departamentalização que eu estou me referindo aqui, ela pode ser vista de diversos ângulos. Mas deixa eu tentar te dar uma ilustração aqui. Qualquer boa livraria evangélica que você for, você pode ir lá que você vai encontrar lá uma caixinha de promessa. Mas eu duvido que você encontrar lá uma caixinha de exortação. Sabe por quê? Porque a gente só quer contato com aquela parte boa da palavra de Deus. E naquela caixinha só estão as boas promessas, só estão os bons versículos. Porque não tem todas as promessas lá. Então você vê a pessoa, ela vai todo dia naquela caixinha, ela fala, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje. E Deus está todo dia de bom humor, Deus está todo dia falando uma coisa boa. Porque lá só estão os bons versículos e as boas promessas. Agora, se tivesse para vender, e não tem, porque não vende, irmãos. A tal da caixinha de exortação, eu duvido que eu e você compraria ou usaria. Porque a gente é seletivo. A gente só quer contato com aquela parte que nos agrada. Essa aqui eu quero, essa aqui eu pego, essa aqui não, essa aqui eu deixo de lado. Se eu precisar, talvez depois eu use. Vamos falar de oração, irmãos. Na cabeça de muita gente,
oração deveria ser mais ou menos o seguinte: oração é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo aquilo que eu quero. E quando a gente prega oração dessa forma, parece fazer mais sucesso, não é verdade? Mas essa é só uma parte da verdade em relação à oração, mas não é toda ela. Porque quando nós vemos o Senhor Jesus se ajoelhando lá no Getsêmani diante do Pai, Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se não seja feita, não a minha, mas a tua vontade. O que nós aprendemos com o Senhor Jesus? Que oração não é só o meio através do qual eu consigo de Deus tudo aquilo que eu quero. Mas oração também é o meio através do qual Deus consegue de nós aquilo que Ele quer, queridos. Então essa é só uma parte da verdade em relação à oração, mas não é toda ela. A oração deveria ser um caminho de ida e volta. Nós vamos conseguir de Deus algumas coisas? Claro que sim. Mas Deus também quer conseguir de nós algumas coisas. Amém? Em Josué 23, de 14 a 16, Josué se levanta para falar para a sua geração. Ele diz: tudo quanto Deus falou pela boca do profeta Moisés, seu servo, vai se cumprir. Aí ele diz: para o bem ou para o mal. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que quando Deus anunciou juízo e consequência, também era promessa. Quando Deus falou que se você brincasse com as coisas dele, brincasse com a palavra dele, também era promessa. E Deus tem um compromisso com a tua palavra, queridos. Seja para o bem, seja para o mal, tudo quanto Deus falou vai se cumprir. Aleluia, irmãos. Agora, que direito nós temos de querer selecionar só aquela parte que nos interessa, se a palavra de Deus é toda ela verdade, irmãos? Então você vê o crente se levantando para reivindicar uma promessa. Ele diz: eu tomo posse em nome de Jesus. Deus prometeu e não pode mentir. E acredite, queridos, você tem que fazer isso mesmo. Não estou falando contra. Mas por que quando Deus fala algo diferente daquilo que a gente não queria ouvir, por que a gente não briga da mesma forma e da mesma intensidade, dizendo que é a verdade do Senhor que tem que prevalecer? É a palavra do Senhor que não pode ser negociada. Amém? Em Atos 3, de 19 a 21, o apóstolo Pedro se levanta e ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que é chegado o tempo de refrigério da parte do Senhor. Aí ele diz: envie-lhe o Cristo. O que é esse envie-lhe o Cristo, irmãos? Ele não está falando da primeira vinda, porque Jesus já veio. Ele está falando da segunda vinda. Envie-lhe o Cristo, palavras de Pedro, irmãos. O qual convém que os céus contenham, segurem, até o tempo de restauração de todas as coisas, ao qual Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. O que a Bíblia está dizendo aqui é que antes que Jesus volte, é necessário acontecer algumas coisas que Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. Isso envolve a restauração de todas as coisas. Amém? Quando você vai estudar a história da igreja, você vai percebendo que logo ali nos primeiros séculos, as igrejas vão sofrendo declínio, vão sofrendo decadência, vão negociando verdades e elas vão comprometendo muita coisa. E elas passam pelo período de 1000 anos, que é na história chamado período das trevas. E depois desses 1000 anos, que há 500 anos atrás, que iniciou-se o movimento da reforma protestante. Só que qual que é o problema? Tem muita gente olhando para esse movimento que começou há 500 anos atrás, achando que começou e acabou lá. Mas deixa eu te dizer, querido, esse movimento não acabou não. Esse movimento apenas começou, queridos. Tem muita coisa para acontecer na nossa vida ainda. Tem muita coisa para ser restaurada na igreja do Senhor. Aleluia. Então você vê os batistas se levantando para resgatar uma verdade a respeito do batismo por imersão, que há muito tempo não se ouvia falar mais nas igrejas. O que eles estavam fazendo? Resgatando uma verdade, debaixo de luz, de clareza, de entendimento da palavra do Senhor. Você vê o Wesley e seus seguidores se levantando para resgatar uma verdade a respeito de santificação, que há muito tempo não se falava mais nas igrejas. O que eles estavam fazendo aqui?
resgatando uma verdade da palavra do Senhor que havia se perdido. Na virada do século XIX para o XX, se inicia o grande e poderoso movimento pentecostal, que fala do batismo do Espírito Santo, que fala dos dons, que há séculos não se falava mais nas igrejas. Então, em cada um desses grupos, dessas denominações aqui, eles estavam resgatando uma palavra do Senhor que havia se perdido. Só que qual que é o problema que acontecia aqui? As igrejas, as denominações, elas cristalizaram diante de si a verdade que elas mesmas resgataram lá atrás. Então você vê os batistas se levantando para dizer: nós somos o grupo que resgatou o batismo. Do evangelismo, nós somos o grupo que resgatou isso. Da santificação, nós somos o grupo que resgatou e restaurou a santificação. Dos dons, nós somos o grupo que resgatou os dons. E nós precisamos saber de qual grupo a gente é. Se a gente é do batismo, se a gente é do evangelismo, se a gente é da santificação, se a gente é dos dons. Quando a nossa visão, queridos, deveria ser maior do que essa. De dizer que ao invés de eu pegar um pedaço ou outro pedaço, eu vou entender que isso é algo maior, que Deus está resgatando e restaurando em cada um desses grupos. E nós, como igreja do Senhor, queridos, não deveríamos escolher de qual grupo a gente pertence, mas nós deveríamos pegar essa verdade de dizer: nós vamos ser uma igreja que avança no entendimento, no conhecimento da palavra do Senhor, que corresponde com Deus e que funciona de acordo com essa verdade, queridos. Amém? Só qual que é o problema? Essa mentalidade de departamentalização. Então, ao invés de simplesmente nós trocarmos o velho pelo novo, nós temos feito escolhas de viver de remendo. E o mesmo evangelho que tem poder para transformar uma área da tua vida, ele tem poder para transformar outra, amém, irmãos? E se ele não está fazendo isso, não é por causa do poder da palavra de Deus, não é por causa do poder do Espírito Santo, não é por causa do poder do evangelho. Se ele não está fazendo isso, talvez se dê por um único motivo. É porque talvez você selecionou só aquilo que te interessa e você descartou o resto. Queridos, nós precisamos entender o que Jesus está falando aqui. Nós precisamos trazer reforma para nossas vidas. Mudança de conduta, mudança de caráter, mudança de estilo de vida. Porque eu creio, irmãos, que a gente vai ver muita gente salva, muita gente liberta, muita gente transformada no nosso meio. Mas nós vamos pregar o evangelho da forma que tem que ser pregado, amém? Nós vamos dizer para as pessoas que Deus vai vir em primeiro lugar na nossa vida, e que as demais coisas serão acrescentadas, mas que Ele vai vir em primeiro lugar, não tem outro caminho. Nós vamos dizer para as pessoas que elas têm que crer em Cristo Jesus, mas que também elas têm que se arrepender do pecado, porque não há compatibilidade do pecado com a nova vida em Cristo, irmãos. Nós precisamos entender isso. Não há compatibilidade do pecado com a nova vida em Cristo Jesus, irmãos. Porque eu creio que Deus não está mais desesperado do que nós para ver salvação, irmãos. Mas Deus que ama todo mundo, que quer salvar todo mundo, que por amor a mim e a você deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário, não negociou, irmãos. Esse Deus que ama todo mundo e quer salvar todo mundo, não negociou princípios. Eu e você não vamos negociar. Eu repito, irmãos, eu creio que a gente vai ver muita gente salva, muita gente liberta, muita gente transformada, muita gente cheia do Espírito Santo no nosso meio. Mas nós vamos pregar o evangelho da forma que tem que ser pregado, e nós vamos viver o evangelho da forma que tem que ser vivido. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Segunda coisa que Jesus diz aqui, irmãos, está no versículo 37. Vai comigo, por favor, Evangelho de Lucas 5:37. A palavra de Deus diz assim: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e tornar-se o vinho, e os odres se estragarão. De novo, irmãos, quando Jesus está falando aqui ninguém faz, de novo, Ele não está falando a respeito de uma impossibilidade,
Mas de novo ele está apelando para o bom senso. Porque naquela época havia duas formas de você falar de vinho. A primeira era o mosto, que eram as uvas recém-espremidas, que ainda não passaram pelo processo da fermentação. E a outra, diferente de mosto, era o próprio vinho, que já era a uva fermentada, o vinho fermentado, que já passou pelo processo da fermentação. Porque no original grego, eles não falavam essa forma de vinho novo e vinho velho. Era apenas vinho. Então, para ter um entendimento melhor, o que era novo, o que era velho, o que tinha passado pelo processo da fermentação, que era fermentado, o que não era, eles usavam essa forma. Só para a gente ter um entendimento melhor aqui. Agora, por que Jesus diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos? É porque é o seguinte, querido, que quando o vinho ele fosse passar pelo processo da fermentação, a pressão ali dentro do cantil, do odre, ia ser tão grande, tão intensa, que se você colocasse um vinho novo num odre velho, certamente ele ia se romper. E se isso acontecesse, você não ia perder apenas o odre. Se isso acontecesse, você ia perder o vinho também. E o que Jesus está dizendo aqui, que é a chave da mensagem dessa manhã, que se vocês saírem daqui só com essa mensagem no coração, eu já vou sair daqui feliz. E eu peço que o Espírito Santo, ele abra a mente, abra o coração de vocês para receber essa mensagem. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que a obra nova de Deus não pode ser ajustada numa estrutura velha de vida. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. A obra nova de Deus não pode ser ajustada numa estrutura velha de vida, irmãos, porque é só uma questão de tempo. Se você colocar vinho em odres velhos, ele vai se romper, irmãos. Queridos, eu não creio que a dificuldade das nossas igrejas sejam de evangelizar, irmãos, não creio nisso. Porque de acordo com o último censo, nós já tínhamos uma nação de 40 milhões de evangélicos. E eu acredito que esse número já até passou. Para uma nação de 200 milhões, para 40 milhões, você que gosta de matemática aí, nós podemos dizer que nós temos 1 de cada 5 professando a nossa fé. Agora, vamos imaginar que 1 de cada 5 ganhe para Jesus mais 4. Eu não estou falando você fazer isso nem esse ano. Você pode fazer isso com muito mais tempo. E que nem esses 4 ganhem para Jesus mais ninguém. A nossa meta é ganhar 4 para Jesus, acabou, queridos. Nós teríamos uma nação inteirinha rendida aos pés do Senhor. Não dá para a gente ver um dado estatístico desse, irmãos, e não se empolgar, querido. Mas o problema não é esse. O problema não é esse, queridos. O problema é que para cada um crente firme, nós temos um desviado. Para cada um que está de pé servindo a Deus, nós temos um caído. Nós temos uma nação de 40 milhões de desviados. E quando eu penso nisso, irmãos, meu coração dói, irmãos. E a nossa missão é de resgatar essas vidas, é de resgatar essas almas, e de pregar o evangelho para elas, como se nós estivéssemos pregando o evangelho para uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus ainda. Eu não estou tirando a culpa nem a responsabilidade deles, irmãos, porque cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu não estou tirando a culpa deles, mas nós também não podemos jogar totalmente a culpa nas costas deles. Sabe por quê? Porque isso talvez tenha se dado pelo discurso da nossa geração, de que estão dizendo por aí que você pode ajustar uma obra nova de Deus numa estrutura velha de vida. Eu quero te dizer, querido, não pode. Não pode, querido, porque é só uma questão de tempo. Se você colocar vinho novo em odres velhos, é uma questão de tempo, irmãos, ele vai se romper. Porque não tem outro caminho, não tem outro atalho de nós vivermos os evangelhos que nós conhecemos, sem ter que mostrar para as pessoas que elas têm que entender, reconhecer, que elas têm que mudar completamente sua estrutura, sua forma de vida, irmãos. É mudança de direção. Isso se chama metanoia. Você ia para esse caminho, você vai para esse. Você mentia, você não mente mais. Você roubava, você não rouba mais. Você adulterava, você não adultera mais. Deus está procurando uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, porque Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E não dá mais para ficar brincando de evangelho, irmãos.
Não dá mais para ficar brincando de igreja. Quantos sinais dos fins dos tempos nós estamos vendo, irmãos? O Senhor já está às portas, querido. E nós precisamos sair nos becos e valadas e pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos nos posicionar. Tem muita gente precisando. Não é pouca não, irmãos, é muita. Tempo atrás eu levei o carro da minha esposa para trocar o óleo do carro dela. E eu cheguei lá no posto, tinha uma pessoa conversando com o frentista. Eu era o próximo a ser atendido. E eu percebi que ele estava conversando ali com o frentista, falando sobre a família dele. E eu percebi que ele estava transtornado ali, mas eu não consegui escutar muito bem o que era. Aí de repente ele vem e senta do meu lado. Aí ele começa a se abrir para mim. Ele falou: você acredita? 18 anos de casado, 2 filhos, levava café da manhã para ela, tratava ela que nem princesa. Começou a fazer faculdade, virou a cabeça, me traiu. Acabou com a minha família. Eu falei: Senhor, me dá uma palavra para esse homem agora. O Espírito Santo falou para mim assim: só ora, não fala nada, só ora. Eu olhei para ele assim, eu falei: ô irmão, chamei ele de irmão. Eu falei: ô irmão, posso fazer uma oração por você? Ele falou assim: eu quero, faz uma oração por mim, estou precisando. Eu comecei a orar para ele, eu questionei o Espírito Santo ainda, porque o posto estava lotado, irmão. Eu falei: mas Senhor, olha quanta gente aqui. O Espírito Santo falou: ora, só ora. E ele começou a chorar, irmãos, que nem criança ali no posto. Porque uma pessoa que vem falar isso para uma pessoa que não conhece, se abrir desse jeito, ele estava clamando por ajuda ali. E conversei com ele. E o melhor de tudo, porque o frentista que troca o óleo do carro da minha esposa, eu levo lá 1 ano já. E ele falou assim: ele falou para você de igreja? Ele falou: não. Ele falou assim: ele vem aqui 1 ano, ele nunca falou de igreja, mas toda vez que ele vem aqui, ele tem uma palavra de Deus. E a gente vê Deus na vida dele. E aquilo me motivou tanto, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, às vezes, você, eu, temos uma oportunidade de falar do amor de Cristo. E muitas vezes eu podia ter ido embora ali, ouvido o que ele falou, e ficado quieto, porque até hoje eu falo com ele. E nós precisamos, queridos, nós precisamos deixar Deus nos usar onde a gente estiver. Se posicione, querido. O Senhor quer usar a minha e quer usar a tua vida. Aleluia. E no versículo 38, continuando, ele diz: e pelo contrário, vinhos novos são postos em odres novos. Agora, qual que é o propósito do vinho novo ser colocado em odres novos? Ele diz: e ambos se conservem. E ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo. Jesus diz: porque o velho é melhor. O propósito do vinho é chegar novo, mas não é permanecer novo. O propósito do vinho que chega novo na minha e na tua vida, que requer uma estrutura de vida nova para recebê-lo, não é permanecer novo. Mas o propósito desse vinho é envelhecer, irmãos. E aqui eu creio que a gente está fazendo muita confusão. Porque na primeira parte, quando falamos que erramos por não trocar o velho pelo novo, a roupa, o estilo de vida, agora quando realmente deveria envelhecer, a gente quer ficar trocando e renovando o tempo todo. O vinho não fala só dessa obra nova de Deus em nossas vidas, mas ele fala principalmente da entrada do Espírito Santo, irmãos. Amém? E nós precisamos separar 2 coisas em nossas vidas. Uma é a unção de Deus em nossas vidas, das experiências com Deus em nossas vidas. São 2 coisas distintas. Vai comigo, por favor, em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Vocês acharam? A palavra de Deus diz assim: qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Queridos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu não entendi nada, irmãos. Eu falei: Senhor,
O que está escrito aqui, Pai? Mas eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me revelar o que está escrito aqui. E o Espírito Santo veio tão forte no meu coração, que eu queria compartilhar com a igreja de uma forma mais simples, mais clara, para que todos nós possamos entender essa palavra. Com a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim a sabedoria honra um pouco de estultícia. Aqui é como se fosse aquele ditado que nós conhecemos, que a pessoa, o homem, o ser humano, ela pode acertar 1000 vezes, mas se ela errar uma, lascou-se. O que ele quer dizer com esse errar uma? Que um pouco de coisa ruim pesa mais do que muita coisa boa. Um pouco de estultícia vai comprometer muita sabedoria e honra na vida de uma pessoa. E para ilustrar isso, ele pega um exemplo comum daquela época. Ele diz, a mosca quando cai no unguento, no óleo do perfumador, exala mau cheiro. E é lógico que na proporção tem menos mosca do que óleo. Mas um pouco de fedor da mosca vai comprometer muita unção de Deus na vida de uma pessoa. E a mosca que ele está se referindo aqui, não é essa mosca doméstica que a gente conhece. O que chegaria mais próximo, para a nossa realidade comparada àquela época, seria a Maria Fedida. E que bichinho fedido, né, irmãos? Mas o que ele está dizendo, que um pouco de fedor da mosca, vai comprometer muito a unção de Deus na vida de uma pessoa. O óleo, queridos, figura a unção de Deus em nossas vidas. O perfume fala do bom testemunho. Segundo Coríntios 2, ele diz que por meio de nós se manifesta o bom perfume de Cristo. As moscas são figuras de impureza, de lixo, corpo em decomposição, tudo aquilo que não presta, irmão. Tudo aquilo que você joga fora. E eu creio que não seja à toa que Satanás é chamado de Beelzebul, senhor das moscas. Então, um pouco de impureza em contato com óleo vai comprometer muito a unção na vida de uma pessoa. E o Espírito Santo, ele veio tão forte aqui, irmãos, que ele me fez uma pergunta que eu queria perguntar para vocês nessa manhã. Ele me pergunta, por que você acha que as moscas caíram no óleo? Eu respondi da forma mais sincera possível. Eu falei, eu sei lá porque caiu. A Bíblia não diz porque caiu, quando, como, só diz que caiu. É uma questão de lógica aqui, irmãos. Porque as moscas só caíram no óleo do perfumista porque estava descoberto, porque estava destampado. Porque se tivesse protegido, irmãos, nenhuma mosca tinha caído dentro do óleo. E nós precisamos preservar, irmãos, essa unção. Aquilo que Deus tem colocado na minha e na tua mão. Nós não podemos deixar as impurezas desse mundo contaminar aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas para cumprir aquilo que Deus quer, irmãos. Agora, embora a unção de Deus deva ser preservada, as experiências com Deus devem ser continuamente renovadas. Porque quando nós lemos aqui, quando o apóstolo Paulo ele escreve em Filipenses capítulo 3, de 14 a 15, onde ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo. Você percebeu que a maioria de nós, quando lemos essa passagem, a gente pensa em deixar para trás as coisas ruins? Graças a Deus, Deus já me perdoa, não tenho mais culpa de nada, o que fiz do passado, vira a página, prossigo para o alvo, amém. Mas eu quero te desafiar nessa manhã, queridos, de você deixar para trás também algumas coisas que foram boas. Sabe por quê? Para que você possa entrar em outras, melhores, maiores experiências. Aquilo que você fez para Deus atrás foi bom, amém, queridos. Mas Deus, Ele quer renovar as experiências. Deus, Ele quer renovar as experiências comigo e com você nessa manhã. Glória a Deus, irmãos. Agora, se tem duas pessoas que me ensinam como renovar essas experiências, é o tal do profeta Elias e Eliseu. Elias para mim foi o cara, mas eu acho que não tem ninguém no Velho Testamento, depois de Moisés, um nome em destaque como o de Elias. Mas agora, tente se colocar no lugar de Eliseu. Você foi chamado para ter que substituir o cara, não era alguém qualquer. E eu não sei quantos perceberam, mas quando Elias ele entra naquela caverna,
Ele diz, melhor é morrer do que é viver. Eu não sou melhor do que meus pais. Fugindo ali de Jezabel, ele literalmente entrega a carta de demissão para Deus. Deus diz, agora você vai cumprir o aviso prévio. E nesse aviso prévio, eu vou destacar suas últimas tarefas. Você vai primeiro ungir Jeú, rei de Israel, depois Azael, rei da Síria, e por último, Eliseu em teu lugar. Sabe o que Elias faz, irmãos? Elias não unge nem Jeú, rei de Israel, nem Azael, rei da Síria. Ele pula essas duas tarefas que estavam nele, ele pega a capa que estava nele e vai direto a Eliseu. Fala, agora contigo aí, ó. Assume que eu estou indo embora, estou vazando. Quem teve que ungir Jeú, rei de Israel, e Azael, rei da Síria, foi Eliseu, irmãos, porque Elias nunca fez isso. E o que me impressiona é Deus ter levado ele num redemoinho como levou, irmãos. Porque se eu fosse Deus, irmãos, ele estava lascado na minha mão aqui. Mas aí, querido, Deus manda ele para mais 4 lugares aqui. Deus manda ele a Gilgal, a Betel, a Jericó e por último ao Jordão, para a gente terminar. E nesses 4 lugares, ele chega para Eliseu e ele fala assim, ó, eu vou ali, não sei aonde, fazer não sei o que e já volto. Eliseu olha para ele e fala assim, ó, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei e nem largarei do teu pé. Na minha visão, irmãos, isso vai irritando tanto Elias, porque quando chega do 3º para o 4º, que é o Jordão por último, ele fala, eu vou de novo, eu vou ali não sei aonde, fazer não sei o que e já volto. Ele fala de novo, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Na minha visão, isso vai irritando tanto, porque na minha leitura tem que ser nesse tom, irmãos. Ele diz, que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti? O que está te faltando? Você não percebeu que eu quero ir embora, quero vazar? Me deixa em paz, ele diz. Essa é a hora, irmãos, que Eliseu estufa o peito. E ele diz, eu quero porção dobrada do Espírito Santo que está sobre você. Ele não estava pedindo porção dobrada do Espírito Santo, irmãos. Ele estava pedindo porção dobrada do Espírito que estava na vida dele, para ele cumprir o ministério dele. A gente não aguenta com um, imagine com 2. Ele diz, se você negociou com Deus, decidiu que vai embora, vai largar a mão do teu ministério, ok, mas eu não vou abrir mão daquilo que Deus colocou na minha vida, para cumprir aquilo que Deus falou comigo. E eu só entro nessa para ser 2 profetas. Ele diz, dura coisa pediste, hein? Aí ele diz, se me vires enquanto fores tomado de ti, Eliseu viu. Se você fizer a conta na Bíblia, os grandes milagres na vida de Elias deram 7, Eliseu deu 14. Se você pegar aqueles que não é de grande destaque, na vida de Elias deram 14, de Eliseu deu 28. Se você fizer a conta, tudo dá o dobro, irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus, Ele não vai deixar ninguém na mão, querido. Aquele que Ele prometeu fazer na tua vida, Ele fará. Ele fará acontecendo no seu trabalho, na tua família, na vida da igreja. Manifestações maiores virão. Experiências do Espírito Santo virão, irmãos. Só que nós precisamos tomar uma decisão aqui. Glória a Deus. Segundo Reis 4, uma das viúvas dos filhos dos profetas chega para Eliseu e diz, teu servo morreu. Não deixou seguro de vida, não deixou bem, só deixou dívida. E ela procura ele, não como um consultor financeiro, mas procura ele como um servo de Deus para realizar um milagre. Ele diz, o que você tem na sua casa? Ela diz, sua serva só tem um pouco de azeite na botija. Ele diz, é o suficiente, vamos começar. Deus não precisa de muito para fazer um milagre na nossa vida. Ele diz, a hora que você pegar as vasilhas emprestadas, sai da tua casa, pede as vasilhas emprestadas para todos os seus vizinhos e conhecidos. Aqui tem gente que tinha rodado já. Tem gente que não fala com o vizinho, como que é pedir emprestado aqui? Aí ele diz, a hora que você pegar as vasilhas emprestadas, entra na tua casa e fecha a tua porta. Ele sinalizou que ele ia começar a multiplicar aqui. Ele diz, a hora que encher a primeira vasilha, para a parte que estiver cheia e põe para trás. Eu fiquei lendo isso aqui, eu falei, será que ele estava falando isso mesmo? Que achou que a mulher ia ficar derramando azeite para a sala toda ali? Eu falei, não é possível. Porque o que Deus está falando aqui, querido, que Ele vai fazer na vida dessa mulher, não é apenas um milagre. Mas o que Ele vai fazer na vida dessa mulher é uma sucessão de muitos, muitos, muitos milagres.
Ele diz: a hora que encher a primeira, põe para trás. Encheu a segunda, põe para trás. Você não entendeu ainda? Encheu a terceira, põe para trás, mira para frente. Encheu a quarta, põe para trás. Você não entendeu ainda? Encheu a quarta, põe para trás, mira para frente. Querido, põe para trás as suas frustrações. Mira para frente. O seu casamento não deu certo, querido, põe para trás. Mira para frente. O casamento dos teus pais não deram certo, põe para trás, mira para frente. E declara: no meu vai dar certo, em nome de Jesus. Você foi abusado no passado, põe para trás, mira para frente. Eu quero te desafiar nessa manhã, querido, de você pegar cada vasilha, de cada milagre, de cada experiência que você teve com Deus e colocar no teu coração. Eu não vou mais olhar para trás, eu vou olhar para frente. Manifestações maiores virão, experiências do Espírito Santo maiores virão. Só que nós precisamos tomar uma decisão, e Deus está procurando nessa manhã quem vai tomar uma decisão. E a pergunta é: o que você vai escolher nessa manhã? Viver de remendo ou viver de renovo? A decisão é sua. Se coloque de pé em nome de Jesus.